Bom, essa é a apresentação do trabalho 3, onde o objetivo 1 era um, criar um servidor HTTP multithreading. Então, vou mostrar ele rodando aqui. Eu começo rodando e ele só me diz ali que ele está escutando na porta 6429. Então, indo para o navegador, eu vou colocar aqui localhost 6429 barra, para ele me jogar no index. E ele me deu a página que eu criei para ser a index.html, página base. Então não tem muita coisa. Esse daqui ele só traz um arquivo HTML, não traz mais nada. E a foto também. Tem um exemplo um pouco mais complexo, onde colocando barra e Pokédex, ele mostra um arquivo um pouco mais complexo com um arquivo CSS separado que ele traz. Ele tem que buscar 9 imagens que ele busca, mais o HTML, que é algo simples. Eu clico e ele me mostra aqui as informações do Pokémon. Também tem a parte de erro, onde eu posso escrever, por exemplo, aqui, Pokédex nacional. Não erro porque essa página não existe, então ele buscou no server e não existe, ele vai me retornar essa página. Tem um botãozinho aqui para voltar para inicial. E a partir de mostrar o servidor enviando os arquivos certos, seria isso. Também tem a parte multithreading, né? Então eu poderia mandar outros clientes, né? Vários clientes podem estar pedindo a página. Então aqui colocando localhost, ele funciona aqui, ele trouxe. E esse daqui é um cliente totalmente diferente do outro, já que ele está até em outro navegador. Eu poderia criar outra aba para abrir outro cliente e pesquisar aqui localhost, ele também ia abrir. Se eu pesquisar a Pokédex, ele também ia abrir. Então seriam aqui 1, 2, 3, 4 clientes. E da parte do demonstração seria isso. Bom, agora explicando melhor o código, basicamente tudo começa na main, onde ela vai criar o socket inicial, aqui o TCP que fica escutando, vai setar as rotas. É basicamente a mesma coisa do trabalho 2, a única coisa diferente é esse setup routes, que fica em server.cpp. Vou mostrar o server.cpp. Os métodos principais dele seria esse init server, onde ele só inicializa aqui o socket e a porta que escuta, tudo mais. Tem esse server listen, onde ele fica basicamente num loop escutando clientes, aceitando e criando threads específicas para cada cliente. Tem as rotas, como eu tinha falado, onde ele é um map, onde ele mapeia uma string para um método específico. Então, se a pessoa digitar barra favicon.icon, ele vai chamar esse send HTTP response com uns parâmetros diferentes. Se a pessoa digita barra, ele vai chamar com outros parâmetros, e Pokédex com outros parâmetros. São as minhas rotas. E também tem as partes estáticas, que seriam o que o browser poderia requisitar do arquivo, onde, por exemplo, esse Pokédex HTML, ele inclui um CSS e inclui imagens. Então eu preciso definir as rotas, eu preciso definir os caminhos de onde ficam as imagens e o CSS. Aqui um método simples para ele abrir arquivos, ler arquivos, no caso, verificar se existe. Se sim, ele começa a ler no buffer. Mensagens de erro, se a página de erro padrão não existe, ele cria uma página simples para mostrar que rolou um erro. Aqui são erros específicos, 404, que foi o que eu simulei de página perdida. Também tem o 500 de erro interno. Este está implementado, mas eu apenas mostrei porque ele é um pouco mais difícil de simular. Eu teria que simular um erro dentro do servidor.
Aqui ele envia, né, o arquivo de resposta, onde basicamente ele basicamente, se ele não acha o arquivo, ele envia 404, se não ele envia aqui, ele formata o arquivo de resposta certinho e envia o arquivo. Que também, né, ele vai enviando por partes do arquivo. As rotas, basicamente, ele só vê se a rota existe ou não. Se a rota existe, ele envia a resposta com a página, se não, ele envia um 404. O tratamento do cliente, onde basicamente ele tem skip life, que é o HTTP fica enviando, né, o browser fica enviando, dizendo que é a conexão aberta. Se ele mandar no campo do header que ele quer fechar, então ele acaba o while do cliente, que é o random client. E se ele não recebe nenhuma resposta, se ele manteve uma conexão e não recebeu nenhuma resposta, ele também fecha. Senão, ele passa para parte aqui das rotas para enviar o arquivo certo. Do server seria isso, daí tem o HTTP parser, onde basicamente ele é o que é responsável por pegar cada informação do header do HTTP, então ele pega, por exemplo, o método, URL, tamanho, tipo do arquivo pedido, etc. E vai armazenando no buffer. Ele funciona como uma máquina de estados, então basicamente aqui esses cases são os estados, qual estado o parser está agora, então estado parsear método, estado parsear URL e assim por diante. Ele basicamente só tem esse método, que ele é bem grande porque tem bastante coisa. E também ele printa a requisição no server, que são aqui no terminal a requisição feita. Ele mostra o que o browser pediu. E também tem o HTTP Response, onde ele só formata o arquivo de acordo com o conteúdo que você envia, ele vai formatar para enviar uma resposta aqui, com todos os métodos e coisas do header do que o servidor, que o protocolo HTTP pede que seja mandado. E por último tem esse utils aqui, que são coisas básicas como onde achar as imagens, estilos, essa função que envia para todos, envia para o browser o arquivo, receber também. Basicamente, esses métodos mudaram pouco ou quase nada do trabalho passado e foram os únicos que se manteram, já que o trabalho passado tinha interfaces e outras coisas que um servidor HTTP não precisa. Talvez aqui, passando rapidamente só pela página aqui, né? É bem simples as duas. Aqui esse estilo fica aqui dentro, né? Então ele não pede arquivo. E na outra, ele pede o arquivo já que ele importa o arquivo de outro local. Seria isso. Também tem as imagens. Aqui, todas as imagens. E seria isso.